Você já parou para pensar que enquanto você está chorando em oração, há uma batalha acontecendo que os seus olhos não podem ver? Talvez, nesse exato momento, enquanto você escuta esta mensagem, há anjos em movimento, cortando atmosferas, atravessando regiões celestiais, lutando contra forças das trevas para que a resposta que Deus já liberou chegue até você. E por que eu estou dizendo isso? Porque há uma realidade espiritual que nos cerca, mesmo quando nossos sentidos naturais não percebem. Muitas pessoas oram e, quando não veem resposta imediata, pensam que Deus não ouviu. Mas e se eu te dissesse que a resposta foi enviada no primeiro dia e que um anjo está lutando para entregá-la? É exatamente isso que a Bíblia revela em Daniel 10. Daniel orou por 21 dias, sem saber que a resposta havia sido liberada no primeiro. Ele continuou orando, sem desistir. E enquanto ele orava, os céus estavam em guerra. Agora imagine a cena. Um anjo do Senhor, enviado com a resposta do céu, mas impedido por forças malignas nas regiões espirituais. Um combate invisível, onde não se lutava com espadas visíveis, mas com autoridade, poder e intercessão. Você consegue perceber a seriedade disso? Muitas vezes, achamos que a oração é apenas uma conversa com Deus, mas a verdade é que cada palavra sua pode ser um comando, cada lágrima pode ser uma arma, e cada clamor pode mobilizar exércitos celestiais. A oração de um justo move céus e terra, mas também provoca reação no reino das trevas, e é aí que os anjos entram. Não como figuras decorativas, mas como guerreiros, combatentes, mensageiros em missão. Daniel não parou no terceiro dia, nem no 10º. E se ele tivesse parado no 20º, talvez o anjo nunca tivesse vencido a resistência do príncipe da Pérsia. Talvez a resposta nunca chegasse. Você percebe o que isso significa? Há algo por trás do tempo que você leva orando. Não é só insistência, é cooperação com o céu. Perseverar em oração é como manter as mãos de Moisés erguidas durante a batalha. Enquanto ele mantinha as mãos levantadas, o povo vencia. Enquanto você continua orando, os anjos continuam avançando. E se você soubesse o que está acontecendo agora no mundo espiritual, você não pensaria em desistir. Então me diga, quanto tempo faz que você está orando por algo e achando que nada está acontecendo? Será que você parou justo antes da resposta chegar? Será que os anjos estavam prestes a atravessar a última camada da resistência, mas sua oração cessou? Hoje, Deus te trouxe até aqui para te dizer: não pare de orar, não desista agora. Você está mais perto do que imagina. Há uma batalha espiritual sendo travada agora, neste exato instante, por sua causa. E os anjos estão em movimento. Daniel, capítulo 10, é um dos textos mais misteriosos e poderosos das Escrituras. Ali não vemos apenas um profeta em oração, vemos os bastidores do mundo espiritual sendo abertos diante dos nossos olhos. O anjo que aparece a Daniel deixa claro: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel 10, 12 e 13. É um texto que muda tudo. Revela que há uma estrutura espiritual, uma oposição real, e que orações sinceras movimentam forças que não vemos. Note que o anjo não foi impedido por Deus. Ele foi resistido por uma entidade espiritual, uma potestade maligna que dominava uma região inteira. Isso não é poesia, é realidade, é guerra, é uma luta territorial por causa da sua oração. Isso nos mostra que há níveis de resistência no mundo espiritual. Nem toda resposta de oração chega facilmente. Às vezes, estamos orando por algo que envolve outras pessoas, estruturas, territórios, promessas maiores.
E quanto maior a promessa, maior a resistência. E quanto maior a resistência, maior o envolvimento angelical. Os anjos são enviados por Deus não apenas para entregar respostas, mas para batalhar por elas. O texto diz que Miguel, o arcanjo, precisou intervir para que aquele anjo conseguisse romper. Isso mostra que o céu é estratégico, que Deus não apenas ouve, mas responde com mobilizações militares espirituais, a hierarquia, ordem, missão, e tudo isso por causa da oração de um homem que estava jejuando, buscando e não parou. Um homem comum, mas com um espírito firme diante de Deus. E aqui está o ponto. Se Daniel tivesse orado por 3 dias apenas, ou 10, talvez o anjo nunca tivesse conseguido vencer a batalha. A vitória foi garantida porque ele perseverou, e o mesmo vale para você. Talvez hoje a sua oração esteja no dia 14, ou no 20, e você esteja prestes a parar porque não vê nada se mover no natural. Mas há algo se movendo no invisível. Não pare agora. Você tem ideia do que está acontecendo enquanto você dobra os joelhos e chora diante do Senhor? Você tem ideia do quanto a sua intercessão está ativando recursos espirituais? O inimigo sabe. É por isso que ele tenta te cansar, te distrair, te convencer de que é inútil. Mas ele não pode vencer alguém que continua orando, mesmo quando tudo parece em silêncio. Os céus são ativados quando um filho se posiciona. A oração de um justo tem grande poder em seus efeitos. Talvez você ache que está orando sozinho, mas do outro lado, um anjo foi enviado. Ele está em missão, está enfrentando resistências, cortando a escuridão, atravessando atmosferas. E o que o sustenta? A sua perseverança. Deus trabalha com alianças. Quando você não desiste, Ele continua enviando reforço. Quando você jejua, clama, insiste, você coopera com a vitória espiritual. Você se torna parte da resposta. Há anjos em guerra por causa da sua fidelidade em oração. E muitos só vencem quando você insiste. A pergunta é: você vai continuar ou vai parar agora? Você já pensou que, enquanto você ora, Deus pode estar movendo céus inteiros para te responder? Às vezes a resposta não vem porque você falou, mas porque você continuou falando, porque você chorou e não parou, porque você adorou mesmo sem entender, porque você se calou diante do silêncio de Deus e permaneceu. É nesse tipo de fidelidade que o céu se manifesta com força. Os anjos não são enviados como bônus da oração. Eles são parte do plano de Deus para cumprir promessas que exigem intervenção sobrenatural. Em Atos 12, por exemplo, Pedro estava preso, mas a igreja não parava de orar. E enquanto eles oravam, um anjo entrou na prisão, quebrou as cadeias, abriu os portões. A oração da igreja ativou o sobrenatural. Pedro nem acreditava no que estava vendo, mas o anjo não foi enviado pelo desespero de Pedro. Foi ativado pela oração incessante dos irmãos. E aqui está algo que você precisa entender. Não basta orar uma vez. Os céus respondem à persistência, à fé que resiste, à confiança que não se rende. Há respostas que só descem quando o altar está saturado de clamor. E sabe o que isso significa? Que você tem muito mais poder do que imagina. Não é só o pastor, o líder, o intercessor. Deus ouve você. E os anjos se movem quando sua voz sobe com fé. Muitos querem ver o sobrenatural, mas poucos estão dispostos a perseverar no natural até que o céu se manifeste. Muitos querem o anjo, mas não querem o altar. Querem o livramento, mas não querem o processo da espera. Mas é no tempo da espera que o céu se organiza. É na demora que os anjos são liberados. E é na persistência que a vitória é conquistada. Repare que Daniel não viu o anjo imediatamente. Ele viu depois. Só depois de jejuar, clamar, se humilhar, permanecer. E talvez hoje você esteja no intervalo entre o foi enviado e o chegou até você. E nesse intervalo, muitos perdem a fé.
Mas se você soubesse o que está sendo travado nas regiões celestiais agora, você se ajoelharia com mais força, oraria com mais convicção, porque a sua oração não é ignorada. Ela está sendo guerreada. Sim, guerreada. O mundo espiritual está em conflito por sua causa. Não é só sobre você, é sobre os territórios que sua vida vai tocar, as gerações que sua fidelidade vai alcançar, o chamado que o inimigo quer abortar antes de nascer. E por isso, a sua oração se tornou guerra. E aqui vai um alerta espiritual. Quanto maior o seu propósito, maior a resistência. O inferno não luta contra quem está parado. Mas quando um filho se levanta e começa a orar com sinceridade, o inferno se agita. Mas os céus também se movem. E é por isso que você não pode parar. Porque você não faz ideia de quantas cadeias estão prestes a romper, de quantos corações estão sendo tocados, de quantas portas estão sendo destravadas. Tudo porque você continua orando e os anjos continuam agindo. É hora de despertar. Há uma guerra acontecendo e o campo de batalha é o seu quarto de oração. Você precisa entender isso com todo o seu coração. Deus não é indiferente ao seu clamor. Ele não ignora as madrugadas em que você orou com os olhos cheios de lágrimas. Ele não se esquece dos dias em que você decidiu dobrar os joelhos, mesmo quando não sentia nada. Porque Deus não responde emoções, Ele responde fé. E a fé que permanece quando tudo está escuro é a fé que mais agrada o coração do Pai. Talvez você esteja orando há semanas, meses ou até anos, e tudo o que você vê é silêncio. Mas o que você não vê são os anjos se movendo, atravessando barreiras, vencendo potestades, porque a sua constância é o combustível dessa guerra. E enquanto o inimigo tenta te calar, o céu está dizendo, continue, porque a resposta está a caminho. Há anjos que foram designados especificamente para responder suas orações. Hebreus 1:14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Eles têm nome, têm função, têm direção. Eles não agem por impulso, agem por comando divino. E cada vez que você ora, você libera o ambiente para que eles cumpram a missão. Não pense que suas palavras se perdem no ar. Elas sobem, elas ecoam, elas constroem caminhos. Talvez sua oração esteja segurando algo que o inimigo queria destruir. Talvez sua intercessão esteja sustentando alguém que nem sabe que você está orando por ele. Ou talvez sua oração esteja quebrando uma maldição geracional. Você pode não ver agora, mas um dia você vai entender. Cada clamor seu foi uma semente plantada em campo espiritual. E Deus é fiel para fazer crescer. Por isso, não permita que a dúvida roube sua perseverança. A incredulidade é o maior inimigo da oração eficaz. O diabo não precisa que você peque abertamente. Ele só precisa que você duvide silenciosamente, que ore sem esperar, que clame sem fé. Porque uma oração vazia de fé não toca o céu. Mas quando você ora com fé, mesmo sem forças, mesmo sem palavras, o céu inteiro se move e os anjos descem com resposta, com cura, com direção, com rompimento. Não ore só esperando algo externo mudar. Ore para que sua fé interna permaneça firme, porque é essa fé que sustenta tudo. Quando você continua acreditando, mesmo no escuro, você está dizendo ao céu, eu confio em ti mais do que confio nos meus olhos. Agora é a sua vez de se levantar, de recomeçar a intercessão, de reacender a chama. Porque os anjos ainda estão agindo, eles não pararam. Eles estão esperando você voltar a orar como antes, voltar a clamar com intensidade, voltar a jejuar com propósito. O céu está atento e Deus está dizendo, filho, filha, eu ouvi sua oração desde o primeiro dia e já enviei a resposta. Não pare agora.
Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber que não está sozinho. Curta, comente e se inscreva para mais mensagens como essa. E se você sente que essa palavra foi para você, escreva aqui nos comentários: eu continuo orando. Isso é fé ativa. Isso é resistência espiritual. Isso é guerra. E nessa guerra, você não está lutando sozinho. Pai Celestial, nós te agradecemos por Jesus. Te agradecemos porque, por meio dele, temos acesso ao teu trono, à tua presença e ao teu coração. É pelo sangue de Jesus que oramos com ousadia, que clamamos com fé, que esperamos com esperança. Sabemos que não estamos sozinhos. Sabemos que, ao dobrarmos os joelhos, os céus se movem e os anjos são enviados. Obrigado por nos amar com tanto zelo, a ponto de preparar respostas antes mesmo que pedíssemos. Obrigado porque, mesmo quando não vemos, o Senhor está agindo. Mesmo quando tudo parece silêncio, o céu está em guerra por nós. Senhor, hoje nós oramos por aqueles que estão cansados, por aqueles que estão orando há dias, meses, anos e não sabem mais se devem continuar. Nós pedimos que o teu Espírito os renove agora, que o teu fogo reacenda neles a chama da perseverança. Levanta aqueles que estavam prestes a parar, levanta intercessores esquecidos, ativa os que se calaram, restaura os que duvidaram, porque sabemos que tu és o Deus que trabalha no invisível. Tu és o Deus que responde no tempo certo. E enquanto oramos, os teus anjos estão em movimento, enfrentando potestades, cortando resistências, carregando respostas que vão mudar destinos. Pai, em nome de Jesus, quebra agora toda incredulidade, todo espírito de desistência, toda mentira do inimigo que diz que orar não adianta, que jejuar não muda nada, que clamar é em vão. Nós cancelamos essas mentiras agora no poder do nome de Jesus e declaramos que os céus estão abertos sobre aqueles que oram com fé. Declaramos que haverá resposta, que haverá manifestação, que haverá libertação, que anjos serão vistos, portas serão abertas, correntes serão quebradas, porque tu és um Deus fiel, e cada palavra lançada com fé será colhida com glória. Por fim, Pai, nós te pedimos: ativa em nós o espírito de Daniel, a constância, a humildade, a entrega. Ensina-nos a esperar, a lutar em oração, a não recuar. Que sejamos cooperadores com o céu, que sejamos aqueles que não param de orar até que a resposta chegue. E quando vier, que seja para a tua glória. Que vidas sejam tocadas, famílias transformadas e gerações alcançadas. Em nome de Jesus, nós te honramos, te exaltamos e te agradecemos por cada anjo enviado, por cada resposta em trânsito e por cada vitória já garantida no mundo espiritual. Amém.